Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais 2 minutinhos, a gente já dá início aqui ao nosso webinar do mês de abril, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar dos estilos de aprendizagem, tá? Vamos aguardar mais esses 2 minutinhos. Estou vendo que está subindo os números muito alto aqui, os alunos entrando. Então, a gente vai aguardar mais alguns minutinhos, tá bom? Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos ao nosso webinar do mês de abril. Sejam todos muito bem-vindos. Já para ir agilizando, como vocês já conhecem, aqueles que não conhecem ainda, a gente sempre faz um Mente. Então, se vocês já quiserem ir acessando o nosso Mente, tá? Só apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui na tela de vocês, ou acessar pelo www.mente.com, entrar aqui com esse código 37348230, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui no nosso chat, ó, o link para vocês acessarem mais rapidinho o nosso Mente, tá? Então tá aqui no chat para vocês o link para acessar mais rápido, ou pode apontar aqui a sua câmera e acessar aqui da forma que eu falei para vocês. Eu vou dar, juro para vocês, mais 1 minutinho para todo mundo acessar aqui o nosso Mente, tá? Do nosso webinar de hoje. E já vou me apresentando. Bom, pessoal, muitos de vocês já me conhecem de outros webinars, alguns não me conhecem, então vou me apresentar aqui. Eu sou a Flávia, eu faço parte da equipe de consultoria de aprendizagem aqui da GoFluent, e todo mês a gente faz aqui um webinar de engajamento com um tema diferente, né? E o tema do mês de hoje, eu estou vendo que tem algumas. Só um minutinho, pessoal. Tem algumas pessoas aqui levantando as mãos. Coloca se tiver perguntas. No final a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Ali no Question and Answers. Mas no final a gente tira as dúvidas, tá bom, pessoal? E o tema do mês de hoje é um tema que eu gosto muito. Então, como a gente conseguiu, conforme a gente foi fazendo a tradução e montando essa apresentação, eu fui me animando muito porque fala sobre os estilos de aprendizagem, né? E eu, como sou beletrista, me formei em letras, então eu me animei demais. Então, são 4 passos para o sucesso, né? Falar sobre os estilos de aprendizagem. Mas aí eu queria perguntar para vocês, qual idioma que vocês estão estudando aqui com a GoFluent? E eu já começo respondendo. Eu estou estudando espanhol, então, além de ser consultora de aprendizagem, eu estou estudando espanhol aqui com a GoFluent. Mas confesso para vocês, e aqui eu trago uma novidade também, não sei se vocês
são que nem eu, dá uma olhadinha em outros idiomas, a GoFluent lançou o polonês. E eu sempre tive vontade de aprender polonês. Então, às vezes, eu dou uma olhadinha ali no polonês só para dar, né, sabe, aquela visualização assim. Mas eu tô aprendendo mesmo ali o espanhol. Tô firme e forte no espanhol. Inglês, italiano. Nenhum? Você não tá estudando nenhum idioma com a gente? Ué, mas como assim? Coloca aí depois aqui no question and answers que eu não entendi. Essa eu não entendi. Como que você não está estudando nenhum idioma? Essa eu fiquei confusa. Francês, italiano, o inglês sempre está ganhando, né, pessoal? A Laura colocou aqui no question and answers italiano. Maravilha, mas o inglês ganhou aqui. Maravilha, pessoal. O espanhol também. Aí, nossos companheiros aprendendo, hablando em espanhol. Maravilha, pessoal. Maravilha. Então, hoje, como eu falei, o nosso tema seria o 4 passos para a fluência, né? Adotando o seu estilo único de aprendizagem para dominar um idioma. Né? Então, nós vamos ter 4 estilos aqui, vou explicar cada um pouquinho, cada um vai ver aí qual estilo mais se encaixa, mas no final a gente vai ter uma surpresa, tá? Então, já fiquem aí ligados, vocês vão ver que no final, talvez vocês se encontrem em mais de um aí estilo de aprendizagem, tá? Mas eu fiquei curiosa aí a pessoa que falou que não está aprendendo nenhum idioma. Se puder colocar aqui no question and answers, fiquei bem curiosa. Então, vamos lá para o nosso 4 passos para a fluência. E eu queria começar aqui com uma frase do Benjamin Franklin que é muito, muito bacana, né? Então, diga-me e eu vou esquecer, né? Diga-me e eu esqueço. Ensina-me e talvez eu me lembre. Me envolva e eu aprendo, né? Então, olha só como a aprendizagem ela é envolvente, como ela é interessante, né? Talvez às vezes a gente fala e a gente esquece, né? A gente aprende, mas talvez a gente vai se lembrar. E só quando a gente vive aquilo, a gente realmente aprende, né? E o idioma, ele é assim. Né? Eu sempre falo nos nossos webinars, quando a gente faz um kickoff, sempre falo isso, pessoal. Para a gente, de fato, aprender um idioma, a gente precisa viver o idioma. O que que eu quero dizer com isso, né? Não é só aprender ali o beabá, o um, dois, três, mas é preciso colocar aquele idioma dentro da nossa vida, de uma forma natural, né? Então, escutando uma música, vendo um filme, ouvindo um podcast, assistindo uma série. É assim que a gente quebra as barreiras, porque quando a gente aprende um novo idioma, a gente precisa quebrar não somente as barreiras linguísticas, mas também as barreiras culturais daquele idioma. E aí eu queria saber de vocês, quando a gente fala de aprender um novo idioma, qual é dessas atividades que vocês consideram mais, vamos dizer assim, eficaz, mas que também é legal, né? E aqui eu posso colocar que sim, eu vou dar um exemplo, né? Porque ficou uma pergunta um pouco perdida, mas eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, acho uma coisa muito boa para mim escrever. Quando eu estou aprendendo espanhol, eu preciso muito escrever. Ó, uma pessoa já colocou assistir séries e filmes, ouvir músicas e escrever. Já tenho aqui uma pessoa que também é que nem eu, precisa escrever. Leitura, conversação, olha só, música. Olha só que bacana. Que mais? Pessoal, desculpa, eu ainda desde o último webinar tô com a tosse, essa tosse não larga de mim, então peço aqui 1000 desculpas para vocês. Olha só, assistir games, isso é bem legal. Games também, filmes, podcast, deixa eu ver aqui no Question and Answers. Maravilha. Leitura também, o Gustavo falou. Maravilha. Escrever, a Tatiana também é aqui, a minha irmã gêmea. Ouvir, música. A Bruna colocou aqui, amo aprender com música, acho divertido ainda e aprendemos gírias. Isso é verdade. Nas músicas a gente acaba aprendendo gírias. Olha só, séries e vídeos, ver filmes e seriados, exercícios, ouvir podcast. Acho que, olha só que interessante, hein? O que ganhou aqui no geral foi escrever e conversação. Acho que música também aqui está bem empatado.
Olha só que interessante, né? Eu juro que eu não pensava que escrever ia ganhar. Eu achava que eu era meio que um patinho, um patinho feio na lagoa. Olha que interessante. Assistir filmes e séries, olha só, muito legal. Isso, tudo que vocês falaram, de fato, é muito agradável e também é muito eficaz. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de aprender. E é isso que a gente vai falar no dia de hoje, né? Essas 4 formas de aprender, né? Existem, claro, muitas formas de aprender, mas a gente vai falar hoje essas 4 formas que a gente tem, esses 4 estilos de aprendizagem. A gente vai compreender cada estilo de aprendizagem. Então, já falo um pouquinho deles. É o estilo visual, o estilo auditivo, o estilo da escrita e da leitura, né, que o próprio nome também já diz um pouquinho como que é, e o sinestésico. Não se assustem com o nome, o sinestésico nada mais é do que o estilo ativo, tá? Eu vou explicar mais para o final, porque ele é o último estilo que eu vou falar, mas é um estilo também bem assim que, vamos dizer que ele mistura um pouquinho de tudo, tá bom, pessoal? E dentro desses estilos que eu falei, visual, auditivo, sinestésico, de escrita e leitura, queria saber de vocês. Vocês já ouviram falar desses estilos que eu acabei de falar? Eu, bom, sou formada em letras, então eu já ouvi falar desses estilos de aprendizagem. Queria saber rapidinho de vocês, se vocês já tinham ouvido falar de alguns estilos desses aqui que eu falei. Nunca ouvi falar, já sei que tem alguns, já, mas não sei o que é. Maravilha, pessoal, maravilha. Maravilha. A gente sempre ouve, né, falar de alguns estilos de aprendizagem, mas a gente nunca vai muito a fundo, né? Só as pessoas que estudam isso na faculdade, que nem eu, enfim. Mas são muitos estilos de aprendizagem que a gente estuda na faculdade que, de fato, também a gente não vai muito a fundo, nem a gente que faz faculdade de letras ou faculdade de tradução, enfim. Mas esses estilos são muito benéficos quando a gente quer aprender um novo idioma. Por isso que a gente trouxe aqui para a gente conseguir tirar o melhor proveito aqui da aprendizagem de idiomas. Então, vamos começar falando do primeiro estilo, né? Então, aprendizagem visual, né? Então, o que é aprendizagem visual? Os alunos que têm essa facilidade dessa aprendizagem visual, eles sempre vão mais por imagens. Então, são alunos que, por exemplo, dando um exemplo aqui que não tem nada a ver com aprendizagem de idiomas, são aqueles alunos que gostam muito de mapas, né? Então, os alunos que iam bem em geografia, gostavam muito de geografia. Eu já não era uma aluna boa em geografia, que não gostava muito de geografia. Mas esses alunos, agora voltando para a parte da aprendizagem de idiomas, são os alunos que gostam muito de vídeos, aprendem muito com os vídeos, então prestam muito atenção nas palavras escritas, nas atividades de gramática, nas atividades por exemplo, artigos, nas atividades aqui da plataforma que tem os vídeos. Então, vamos lá para a nossa Language Academy. Esses alunos, eles são os alunos especialmente que vão gostar muito dos vídeos. Então, esses alunos, o que a gente recomenda? Assistir bastante vídeo, tá? E nas aulas de conversação também, porque normalmente nas aulas de conversação o professor ele vai passar um vídeo ou vai falar de um tema com imagens. Então, esses alunos que aprendem mais visualmente, a gente indica eles surfarem bastante aqui nos vídeos. Então, aqui na seção, ó, clique em pesquisar todos os vídeos, filtros, e aqui você consegue filtrar tanto pelo seu nível quanto por uma categoria específica. Perdão, pessoal. Então, aqui o aluno, olha só que legal, ele consegue filtrar, deixa eu só fazer um filtro aqui só para vocês verem, ele consegue filtrar dentro de uma atividade, um tópico, e esses alunos, eles aprendem vendo, né? Poxa, Flávia, mas que coisa óbvia, né? Óbvio que a gente está vendo. Não, mas esses alunos, eles precisam das imagens, daquilo escrito. Isso também vai estar um pouquinho relacionado ali com os alunos que são que nem eu, que são da escrita e da leitura. Mas esses alunos, eles precisam dessa parte da imagem, então, dessa parte da escrita, dessa primeira parte do aprenda, do pratique. Então, são os alunos mais visuais, tá? Eu sei que muitos ainda estão aí
se perguntando, será que eu sou um aluno visual? Será que eu não sou um aluno visual? E esses alunos, eles aprendem muito, sabe com o que também? Com filmes, com podcasts, com séries. Parece uma coisa assim que vocês vão falar, ué, mas então quer dizer que se eu sou, por exemplo, um aluno da escrita, que nem eu, não vou aprender com podcast, não vou aprender com filme? Não, não quer dizer isso, tá? No final eu vou explicar. Mas quer dizer que esses alunos, eles sempre vão relacionar, tem uma coisa dentro do cérebro deles, tem uma parte do cérebro que vai associar a língua, o idioma, as questões gramaticais, lexicais, com a imagem. Então, são esses alunos que sempre vão relacionar a parte da imagem com o idioma. Eles têm mais essa facilidade de relacionar o léxico do idioma com uma imagem. Então, são os alunos visuais. Então, o que a gente indica? Bastante vídeo dentro da plataforma, os artigos, que apesar de muitas vezes não ter um vídeo, não ter uma imagem, também são muito interessantes. E as aulas de conversação também, porque o professor ele vai passar um vídeo, ele vai passar um tema, ele vai passar também uma imagem às vezes, e esses alunos eles conseguem aprender melhor dessa forma, tá? Agora, o segundo caminho, né? A segunda forma de aprender, a aprendizagem auditiva, né? Essa aprendizagem já é uma aprendizagem um pouquinho diferente da visual, tá? Então, essa aprendizagem é para os alunos que aprendem ouvindo. Não sei se vocês se lembram, mas talvez algumas pessoas possam se lembrar dessa aprendizagem, desse desenho. É da minha época, também não quero falar a minha idade, mas tinha um desenho na minha infância que chamava O Laboratório de Dexter. E esse desenho tinha um episódio lá em que o menino ele queria aprender francês. E aí ele precisava aprender francês porque ele tinha uma prova no dia seguinte. E aí ele colocou, na época, como fala, um walk-talk. Vocês veem que eu sou dos anos 80, anos 90, né? Ele colocou um walk-talk, dormiu com o walk-talk e ele ficou ouvindo. Só que o walk-talk ficou girando numa mesma frase. E ele aprendeu só a falar aquela frase, ele não aprendeu mais nada, né? Por que eu estou falando isso? Porque esses alunos vão aprender exatamente dessa forma, não por um walk-talk, mas aprender exatamente pela parte auditiva, tá? Então, esses alunos, eles vão ter mais facilidade com as coisas que têm a ver com sons, tá? E tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não quer dizer que eu tenho facilidade na parte visual, eu tenho facilidade na parte auditiva, então eu não sou bom nos outros estilos de aprendizagem. Não é isso. Cada um de nós tem um estilo de aprendizagem, mas lá na frente eu vou falar para vocês que a gente mistura muito. Nós somos um pouquinho de cada, tá bom? Então fiquem despreocupados. Nessa aprendizagem auditiva, os nossos alunos, eles aprendem através de recursos de áudio. Então, músicas, conversação por imersão, leitura em voz alta, audiolivros, tudo isso o aluno consegue aprender. E aqui nos vídeos também, tá? Só que no caso dos vídeos para o aluno visual, o que vai acontecer? Para o aluno visual, ele vai ter um benefício maior da imagem em relação ao léxico, né? Em relação à gramática, ao vocabulário. E no caso do aluno que tem essa questão do auditivo, ele vai ter um benefício maior da audição e não tanto do visual. Então, enquanto o aluno visual ele consegue ler ali o vídeo, ele consegue ter ali, além de ouvir, ele consegue ver ali a escrita, o aluno auditivo ele vai ter um benefício maior ouvindo, mesmo que ele não esteja vendo o vídeo. Então, o que a gente vai recomendar para esse aluno que tem uma aprendizagem auditiva? Muita aula de conversação, muitos vídeos dentro da plataforma, muitos e muitos vídeos, e focar muito na aula de conversação. E o porquê que eu falo isso, e eu sei que vocês já estão cansados de ouvir. Se a gente quer falar bem, a gente precisa escutar bem. Então, aula de conversação, pessoal. Vocês também, quem tiver aula particular, pode se beneficiar, tá? Aqui, se for um aluno auditivo, trazer isso para o professor particular. Mas as aulas de conversação são essenciais nesse caso,
tá? Então, no primeiro momento, Flávia, não estou preparada para acessar no modo fala, entra ali no modo somente escuta, não tem problema nenhum. Vai treinando essa parte mesmo da compreensão auditiva e aqui dos vídeos também. Pessoal, estou com uma tosse péssima, peço perdão aqui a todos vocês. E o aluno visual, o aluno auditivo, perdão, ele tem essa facilidade. Então, quando ele ouve uma música, quando ele assiste um filme, o que vai acontecer no cérebro dele? E agora eu estou falando de uma forma bem simplória, tá? De uma forma assim, bem geral. Ele vai conseguir captar de uma forma mais simples o léxico das palavras, a gramática, a formação de uma frase, como funciona isso, através da fala da outra pessoa, através de ouvir o que está se passando naquele filme, enfim. E olha só que interessante, né? Eu tenho um primo que ele é brasileiro, ele nasceu aqui, mas ele foi pequenininho para os Estados Unidos. Então, foi um erro, né? Na verdade, os meus tios acabaram criando ele só em inglês, então ele só fala inglês, só falava. E aí, o que aconteceu? Ele, quando veio para o Brasil, ele não falava nada de português, ele falava inglês, ele falava um português bem ruim. E ele aprendeu português como? Vendo o seriado Chaves, que não é brasileiro, é mexicano, mas enfim, ele aprendeu vendo o seriado Chaves. Então, ele é um aluno auditivo, tá? E o porquê que eu falo isso? Não porque ele aprendeu vendo ali o Chaves fazer as maluquices dele, porque ele ficava o dia inteiro só ouvindo. Por mais que ele não estava comigo na sala assistindo, ele estava no quarto fazendo outra coisa, ele ficava ouvindo. Então, ele ouvindo o Chaves falando, a turma do Chaves, enfim, a Chiquinha, seja lá quem for, ele foi conseguindo criar tudo isso, o vocabulário na cabeça dele. Então, os alunos de auditivo, da aprendizagem auditiva, têm essa facilidade. Eu já sou uma pessoa que preciso do terceiro estilo de aprendizagem, a leitura e a escrita. Eu não sou muito visual, não sou muito auditiva, eu sou totalmente leitura e escrita. Eu sou aqui exatamente tudo que está escrito aqui para vocês, tá? Então, os alunos que são como eu, são mais focados em artigos, em atividades gramaticais, atividades de vocabulário, que não envolve muito nem a parte de ouvir, nem a parte de falar, mas toda essa parte mais de gramática, essa parte mais escrita, teórica, digamos assim. Então, esses alunos vão se beneficiar muito das sessões de escrita. Flávia, mas eu quero falar e eu sou uma aluna igual você, eu sou mais da leitura e da escrita. Vamos por partes, tá? Então, eu sei que todos nós queremos nos desenvolver na fala, né? A gente quer sair falando, é o querer de todos nós, mas nós temos um pouquinho de cada coisa. Eu também tenho ali as minhas características do visual, um pouquinho ali do auditivo, eu sou mais da escrita, tá? Então, como que a gente pode fazer isso dentro da plataforma? A gente tem as sessões de escrita, tá? Então, as sessões de escrita, eu consigo aqui me beneficiar, clicando aqui, selecionando um assunto. Se eu não gostei de nenhum desses assuntos, eu posso colocar em outro, e escrever aqui um assunto. Deixa eu só colocar aqui um hello, só dando um exemplo. E na hora, não tem mais aquela coisa de 24 horas depois ou 48 horas depois. Na hora, a inteligência artificial já traz a correção da minha redação. E esses alunos, que são que nem eu, né, que tem mais a questão da leitura e da escrita, não se beneficiam somente aqui da parte gramatical, né, das sessões de escrita, ou das atividades aqui de leitura, ou das atividades de gramática, de vocabulário, mas se beneficiam também das aulas particulares, os alunos que tiverem aulas particulares e quem não tiver, nas aulas de conversação. E o porquê que eu falo isso? Porque, como eu falei, em toda aula de conversação, pessoal, vocês vão ter um tema. Então, por mais que você não vá escrever, que você não vá ler o tema, o professor ele vai trazer um tema, tá? Já é pré-estabelecido esse tema, e você vai conseguir debater o tema. Então, você olhando aqui, opa, esse tema que eu gostei é a aula das 13.
Então, que tal eu olhar esse tema, colocar um lembrete no meu calendário ali, colocar um post-it no computador, um alerta no meu celular, acessar essa aula de conversação e eu posso já falar aqui. Gostei desse tema, eu escrevi uma pequena redação aqui no meu caderno, ou enfim, onde eu tenho as minhas anotações, e eu posso trazer isso para o professor. É uma forma de treinar. Então, eu vou estar praticando a minha parte, né, que é a parte da escrita, toda a parte da leitura, mas eu também vou estar praticando a fala. Então, também é uma forma super interessante de eu estar treinando as outras habilidades. Então, não é porque eu tenho um estilo de aprendizagem que eu não vou praticar as outras habilidades, que eu preciso praticar para me tornar fluente dentro de um idioma, tá, pessoal? Claro, existem também alunos que aprendem dessa forma, né? Mesmo que são alunos assim de leitura e escrita, que têm mais facilidade e não precisam treinar assim e já saem falando. Existem, tá? Mas é importante também treinar dentro aqui da plataforma que vocês têm as aulas de conversação, ou as aulas particulares, ou as sessões de escrita. Então, isso também é muito importante. E uma coisa que eu falo, que também é legal para os alunos da escrita, da leitura, quando você assistir um filme, quando você assistir uma série, coloca ali a legenda no idioma que você está aprendendo, tá? Não coloque em português, porque aí você se obriga a ler no idioma que você está aprendendo. E outra coisa que também é interessante, que eu aprendi isso na faculdade, coloca ali o seu celular ali nas configurações, coloca no idioma que você está aprendendo. Só tira ali da configuração, senão a internet fica para esse país, tá? Só coloca só no idioma que você está aprendendo, porque aí também você vai se forçando a ler nesse idioma, né? Então, quando você entra em algum site, você vai vendo essas pequenas coisinhas nesse idioma. Então, também é uma forma de você ter o seu estilo de aprendizagem, mas também você praticar esse idioma que você está aprendendo. E o quarto estilo de aprendizagem sinestésica ou a aprendizagem ativa. Né? Essa aprendizagem, quando a gente lê o nome sinestésica, né, a gente toma até um susto, mas é uma aprendizagem nada mais, nada menos que uma aprendizagem ativa, tá? Então, qual que é essa aprendizagem? É aquele aluno que ele precisa colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Como assim? Né? Como assim? Mas então, vai ser aquele aluno que vai precisar falar, vai ser aquele aluno que vai precisar praticar nas aulas particulares, praticar nas aulas de conversação, ele vai precisar de jogos interativos, aplicativos, ele vai precisar não só ficar na parte do estudo em si. O que eu quero dizer com isso? Vai ser aquele aluno que vai ser todos nós, que vai integrar o idioma na vida dele, que não vai só ficar na parte ali da obrigação, do estudo e pronto. Vai ser aquele aluno que vai viver o idioma de uma forma natural, tá? Então, como que eu faço isso, né? Como que eu sou esse aluno? Todos nós temos um pouquinho desse aluno, tá? Desse aluno da aprendizagem sinestésica. Dentro da plataforma, vocês têm muito conteúdo, tá? Então, independentemente do que vocês têm dentro da licença de vocês, vocês vão ter sempre os conteúdos teóricos, sempre, sempre, sempre. Então, se beneficiem desses conteúdos. E sempre há conteúdos novos, tá? Em coparticipação dos nossos parceiros, a WOB, a AFP, a Harvard Business Review, a The New York Times. Então, vocês têm acesso a esses conteúdos, façam uso, benefício desses conteúdos que são tão importantes, que são conteúdos novos, que estão dentro do que vocês podem acessar na plataforma. Se você tem aula particular, deixa todas as suas aulas agendadas, já faz ali o seu plano de estudo, traz o que você quer aprender para o professor, traz todas as suas dúvidas, suas dificuldades, porque assim você tem uma sequência super importante dentro da aprendizagem de idioma. As aulas de conversação, se você tem acesso às aulas de conversação,
dependendo do idioma, você vai ter aí várias aulas de conversação, várias disponibilidades. Então, acesse essas aulas de conversação, porque elas são aulas riquíssimas, pessoal. É como se fosse 40 minutos de intercâmbio. Então, esse contato com outros alunos é super rico. Imagina você estar em contato com alunos de outras partes do mundo que também estão aprendendo o mesmo idioma que você. Então, olha só que benefício super importante. E colocar em prática, né? Eu brinco muito aqui nos webinars, mas colocar tudo isso em prática, trazer isso para o seu dia a dia, quebrar essas barreiras idiomáticas que são tão importantes, né? Por isso que eu comecei falando webinar exatamente sobre isso, né? Quando a gente quer aprender um idioma, a gente não pode quebrar somente a barreira linguística, mas a barreira cultural também. É assim que a gente aprende um idioma, né? Porque a língua, ela não vem sozinha. A língua vem com toda uma cultura, né? Então, quando a gente é criança, por exemplo, eu aprendi inglês na escola, né? Quando a gente é criança, a gente aprende inglês na escola, a gente sempre passa por algumas coisinhas assim. Então, tem o Halloween, que é aquela festa lá das bruxas, tem o Valentine's Day, né, que é o Dia dos Namorados, eles comemoram em fevereiro nos Estados Unidos. Acho que em todo mundo eles comemoram em fevereiro, só nós que somos diferentes. Então, todas essas coisas não é porque a gente quer imitar os outros países, mas é exatamente para fazer essa quebra da cultura, né? Para a gente ter um contato e entender um pouco mais. Não é só para a gente aprender o idioma, entendeu? Então, tudo isso também é muito importante. E essa quarta parte, né? Esse quarto estilo de aprendizagem é exatamente esse. É aquele aluno que vai quebrar tudo isso. E todos nós, apesar de eu olhar aqui e falar, não, eu sou um pouco mais um aluno da parte escrita, eu sou um pouquinho mais um aluno visual, eu sou mais um aluno sinestésico, enfim. Todos nós temos um pouquinho de cada estilo de aprendizagem, tá? Isso é super normal. Eu também tenho. E como eu falei, pessoal, acessem as aulas de conversação. Se você tem acesso às aulas de conversação, elas são muito, muito, muito importantes para vocês, tá? Porque elas sim são essa porta, essa quebra de cultura que a gente estava falando, né? De ter esse contato com alunos, com o professor, com essas partes do mundo que são tão essenciais. E você pode acessar ou no modo fala, que você vai participar ativamente da aula, ou no modo somente escuta. Não se sente preparado? Não tem problema nenhum. Acessa no modo somente escuta, vai treinando a compreensão auditiva, sempre lembre-se dessa frase. Para falar bem, precisa escutar bem. Então, sempre acessa ali, mas com o tempo, se desafie. Acessa no modo fala. Eu sempre falo dessa história. Eu só percebi a minha evolução quando eu comecei a acessar no modo fala. Então, eu entrava, gente, eu falava tudo errado em espanhol, mas não tem problema, é um ambiente seguro. Eu vou entrar, posso falar errado? E o que tem? O professor não vai me corrigir, os alunos não vão rir de mim, é um ambiente seguro, é como se fosse uma mesa redonda e eu estou ali para aprender como os outros alunos. Então, se desafiem, tragam isso para o dia a dia de vocês e tragam também essa força, né, de aprender um idioma. Por que não, nos finais de semana, assistir um filme, ver um podcast, assistir uma nova série, ouvir uma música? Tudo isso também ajuda muito, 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 muito. Então, é super importante quebrar essas barreiras, não só linguísticas, idiomáticas, mas também culturais. E lembrem-se, o progresso não é sempre linear. Aquilo não é sempre daquela forma. Então, se eu estou aprendendo, perdão, pessoal, a tosse está péssima, mas se eu estou aprendendo daquela forma, mas eu estou seguindo ali o meu plano de estudos, mas eu estou vendo que, cheguei ali no meu objetivo, mas estou me sentindo um pouco desestimulado, poxa, não tenham medo de fazer mudanças. Entre em contato conosco aqui da equipe de consultoria de aprendizagem, vamos marcar uma demo, vamos conversar um pouquinho, a gente faz um outro plano de estudo,
misture esses conteúdos. Na plataforma tem muita coisa bacana. Então, entre em contato conosco, a gente faz essa call. Não tenham medo, vocês não estão sozinhos. E não tenham medo de mudar, de renovar, de fazer uma coisa diferente do que vocês estão acostumados a fazer, tá? Lembrem-se, o progresso não é linear. Então, sempre vocês vão um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se eu sou de um estilo, eu posso mudar um pouquinho, eu posso virar para cá, eu posso ir para lá. Isso é completamente natural, tá? Que nem eu sou o estilo mais leitura e escrita. Mas tem vezes que eu sinto que eu preciso escutar mais. Então, eu preciso ser uma aluna mais auditiva. Gente, isso é natural, tá? Então, lembrem-se, o progresso não é linear, tá? E eu queria saber um pouquinho de vocês agora, que eu falei bastante. Qual que vocês acham que é o estilo de aprendizagem de vocês, ou que vocês mais se identificam? Lembrem-se, todo mundo tem um pouquinho de estilo de aprendizagem de todos aqui, tá? Mas que vocês mais se identificam. Aprendizagem auditiva, nenhum aqui ainda visual. Que mais? Acho que leitura e escrita está ganhando. Que mais? Deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que a aprendizagem sinestésica ganhou. Deixa eu só ver aqui no chat, pessoal, se nós temos aqui leitura escrita, sinestésico, visual, leitura escrita. Maravilha, pessoal. Muitas pessoas responderam no chat também. Maravilha, pessoal. Mas acho que sinestésico aqui ganhou. Maravilha, pessoal. Maravilha. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui no chat para eu não perder nada. Manuel falou visual, Paulo auditiva, Marlon auditivo, Daniel visual, Andressa também leitura e escrita, Gabriel auditiva, Ebert perguntou como entrar em contato com o suporte, eu já vou mostrar para vocês. Pedro, sinestésico, Renato também auditivo, Gustavo, sinestésico, Andréia, também sinestésico. Olha só que legal. Maravilha, pessoal, maravilha. Acho que sinestésico ganhou, depois ficou ali um empate entre aprendizagem auditiva e por escrita ou leitura. Mas a maravilha. E eu trago aqui um recurso sugerido aqui da GoFluent, tá? De uma atividade. How to engage and understand active listening, tá? Então, dentro da plataforma, vocês podem procurar por esse conteúdo, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vocês podem procurar aqui, mesmo que vocês estejam estudando em outro idioma, vocês podem mudar rapidinho para o inglês e procurar por esse conteúdo. Vou mostrar aqui para vocês como, tá? Então, aqui em pesquisar atividades, how to, engage and understand, dá o enter, active listening, conversation. É esse aqui, tá? Então, é uma atividade de vídeo que a gente recomenda muito que vocês assistam, tá bom? Vai ter essa primeira parte do Leia ou Assista, depois vai ter a parte do Aprenda, que vai ser uma parte mais ali gramatical, de vocabulário, e depois a parte prática do Pratique, tá? Esse é um conteúdo muito bacana, que ele vai falar um pouquinho sobre como você pode ter uma escuta mais ativa, tá? Como você pode engajar e entender mais os seus colegas dentro do trabalho, dar um feedback positivo, dar um feedback negativo, como responder. E mesmo que você esteja aprendendo espanhol ou, enfim, qualquer outro idioma, só você clicar aqui no seu nome
mudar para o idioma inglês, tá? Se você tem aula particular, não esquece que a sua aula não vai mudar, tá? É só para você assistir esse conteúdo que a gente está passando aqui para você. E procurar aqui em pesquisar atividades, tá bom? É um conteúdo super bacana que vocês podem aí assistir também e trazer um pouquinho disso que a gente está vendo hoje. Pessoal, superar desafios e manter-se motivado, né? Então, mostrei um pouquinho hoje do que esses, esses estilos de aprendizagem, como que vocês podem absorver mais os conteúdos dentro de cada estilo de aprendizagem, mas a gente sabe que aprender um idioma dá mesmo aquele friozinho na barriga, nem sempre é tão fácil como a gente pensa que é, mas vocês têm o suporte da equipe de consultoria de aprendizagem e manter-se motivado, tá? Essa semana eu dei um webinar para uma empresa aqui da GoFluent e a gente falou exatamente sobre isso, né? Quantos de nós presentes aqui hoje a gente tem um objetivo em aprender um idioma, né? A gente está ali aprendendo o idioma e muitas vezes a gente acaba se desmotivando porque estuda, parece que não sai do lugar. E isso, pessoal, muitas vezes é natural do ser humano. Mas quando você se sentir desmotivado, lembra do seu objetivo principal. Onde você quer chegar? E olha para trás. Olha lá de onde você saiu e aonde você está chegando, né? Onde você está. E não se esqueça, você vai chegar lá, tá? Então, não se sintam desmotivados. Superando cada desafio, vocês vão chegar lá. Vocês não estão sozinhos. A gente sabe que é uma jornada árdua, né? Precisa de organização, dedicação, mas vocês vão chegar lá, tá bom? E eu já vou colocar aqui para vocês se inscreverem no próximo webinar, tá? A gente vai falar sobre impulsionando a jornada de aprendizado de idiomas, estratégias para se manter motivado. Exatamente isso que eu estou falando. Então, eu vou colocar aqui, já para vocês se inscreverem para o próximo webinar, deixa só eu pegar aqui o link, que eu estou com o link que eu compartilhei com vocês. Deixa só eu pegar o link aqui. Ai, perdão, pessoal. Deixa eu só ver. Só um minutinho, pessoal. Vou compartilhar novamente. Prontinho. Vou colocar aqui no chat para vocês já se inscreverem no nosso próximo webinar, tá? Vai falar exatamente sobre as estratégias de se manter motivado, tá? Então, eu aguardo vocês em maio para a gente conversar um pouquinho sobre como se manter motivado aí dentro da aprendizagem de idiomas, tá bom? E eu queria saber de vocês um pouquinho. Como você quer começar a usar o que você aprendeu hoje no seu aprendizado de idiomas? Queria saber aí um pouquinho de vocês. O que que vocês querem começar a fazer? Querem focar mais na leitura? Querem focar mais na fala? O que que vocês querem usar o que vocês aprenderam? O que que vocês querem focar mais na plataforma? Pode colocar. Vou esperar um pouquinho. Vou passar a escrever mais, escuta. O que mais, pessoal? Conversação e leitura, conversação em vídeos, na fala. Quero focar mais na fala e na conversação. Conversação, falar e entender bem. Diversificar os formatos e conteúdos. Leituras de temas desafiadores. Conversação. Vídeos. Conversação e leitura. Quero me desafiar
a sair da escuta e ir para a conversa, vocabulário, maravilha. Tentar praticar mais e procrastinar menos nos meus estudos, me manter motivada, maravilha, 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 pessoal. Maravilha, isso mesmo. Muito bom ler esses feedbacks aqui. Quero me desafiar falando mais e fazer mais exercícios de gramática. É isso aí, pessoal. Maravilha, maravilha, pessoal. Muito bom, maravilha. Bom, vamos para perguntas e respostas. Eu vi aqui que a caixinha tá cheia. Eu vou começar aqui bem do comecinho. Vamos lá. Sérgio perguntou: os temas das aulas de conversação têm arquivos ou materiais correlacionados a eles? Sim, Sérgio, normalmente são temas da própria plataforma, tá? Então, o professor ele vai trazer um tema já pré-estabelecido que tenha dentro da plataforma. Bruna Campos. Perdão, pessoal. As sessões de escrita não aparecem para mim na plataforma. Preciso habilitar? Bruna e pessoal, dependendo da sua licença, não vão aparecer algumas coisas. Então, se não aparecer, envie um e-mail para a gente e eu vou mostrar agora na plataforma onde vocês podem entrar em contato conosco, que assim eu não consigo ver um por um, tá? Então, vocês podem enviar um e-mail aqui, ó, clicando nessa setinha do lado do seu nome, fale conosco, e aqui vocês podem entrar em contato por chat, por telefone, tá? Seleciona aqui o Brasil, e aqui por e-mail. Só clicar nesse e-mail aqui, que ele vai abrir um pop-up, você escreve o e-mail, tá? Que aí a gente verifica qual que é, a sua licença e a gente consegue te dar um retorno, tá bom? Só o telefone que é horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 17. Sérgio, existe algum aplicativo de estilo Cards para treinar o idioma, estilo Anki? Mas se estiver dentro da plataforma da própria GoFluent, seria até melhor. Olha, Sérgio, dentro da plataforma, nós temos aqui dentro os cursos guiados, tá? O que seria super indicado para você, os cursos fundamentais, porque eles vão seguir uma sequência lógica. Dentro de cada curso tem as atividades, tá? E dentro das atividades você vai ter tanto a parte aqui do Aprenda, não são cards, como acho que você quis dizer, mas vão ter essas imagens já correlacionadas à parte escrita. Então, o que a gente indica mesmo são os cursos guiados. Letícia, na série, coloco a legenda em inglês, mas deixo o áudio em português? Não, sempre o que a gente indica é sempre colocar os dois em inglês no idioma que você está aprendendo. Alessandra, as sessões de escrita também estão disponíveis apenas para alguns planos, como as aulas de conversação. Isso, aí a gente precisa verificar a licença de cada uma, né, de cada pessoa. Juliana, tenho uma dúvida, a sessão de escrita não aparece para mim. Ah, mesma coisa, Juliana, manda um e-mail para a gente. Paulo perguntou, como entrar em conversação? Creio que seja na aula de conversação. As aulas de conversação, Paulo, se você tiver acesso, elas ficam aqui, ó, no cantinho esquerdo da plataforma, e elas ficam disponíveis 5 minutos antes do horário e ficam abertas até 5 minutos depois, tá bom? Então, assim que a sala abrir, ela fica em um certo relevo, só você clicar que você já está dentro dessa aula de conversação. Vanessa perguntou, esse conteúdo é com nível selecionado? Creio que seja das aulas de conversação, sim, relacionado ao nível da pessoa, tá? Então, por exemplo, a aula é do nível C1, vai ser do nível avançado o conteúdo. Laura Mata, conseguimos aprender mais de uma língua ao mesmo tempo? Isso depende muito, Laura. Se, por exemplo, você está no nível básico, vamos dar um exemplo aqui, inglês e espanhol, fica um pouco difícil de você aprender os dois idiomas ao mesmo tempo. Não é impossível, mas é muito difícil. Você precisa ter um foco em um idioma. Agora, se, por exemplo, você tem um nível ali intermediário para o avançado de inglês, mas você está começando no espanhol,
É possível conciliar os dois, mas aí você tem que avaliar o tanto de tempo que você tem disponível para dedicar ao idioma, a sua organização. Então, tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta, tá bom? Aí o Fran, observei que os webinars são gravados. Eu consigo acessá-los novamente? Como consigo acessar eventos passados que não consegui participar? Aí o Fran, os webinars são gravados, tá? Eles são enviados depois para todos os alunos. E se você precisar de algum tema que já passou, só entrar em contato conosco que a gente te envia a gravação, tá? Leonardo, a mesma coisa. Se não tem o menu aulas particulares, envie um e-mail para a gente que a gente verifica para você que se você tem dentro da sua licença, tá bom? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver mais uma pergunta. Temos mais perguntas. Deixa eu ver só um minutinho. Rafael perguntou: conseguimos assistir esse webinar gravado depois? Conseguimos, Rafael. Pode deixar que depois de gravado, a gente envia para vocês a gravação, tá bom? Manuel, como eu posso localizar o conteúdo da aula na plataforma para praticar posteriormente? Manuel, isso depende. Se você está se referindo, por exemplo, a um conteúdo que o professor particular passou, você clicando nessa setinha, você vai ter os seus relatórios de aula, tá? Então, aqui vai ficar todos os seus relatórios de aula. Agora, aos conteúdos que você fez, aqui na aba Meu Treinamento, fica todos os conteúdos que você realizou, tanto em histórico, quanto se aqui em fixados, tá? Que são aquelas atividades da bandeirinha que você consegue fixar dentro da sua plataforma e os conteúdos que estão em andamento, que são aquelas atividades que você começou, não terminou, ou aqueles cursos que você começou e ainda não terminou, tá bom? Laura, eu já sou fluente em inglês e queria continuar fazendo conversação para não perder a prática, mas também queria aprender outras línguas. Aí queria saber se é possível. Obrigada. Maravilha, Laura. Então vamos lá. Pode começar sim, não tem problema nenhum, não. Pessoal, mais alguma dúvida? Estamos chegando no finalzinho do nosso webinar. Ficou mais alguma dúvida? Sem dúvida? Deixa eu ver, apareceu aqui uma dúvida. Silvio, eu preciso que você perguntou se a sua filha pode acessar. Eu preciso que você envie um e-mail para a gente verificar, tá bom? Maravilha, pessoal. Ficou mais alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Bom, Silvio, o e-mail que vocês vão entrar em contato conosco fica aqui na plataforma, tá? Clica nessa setinha do lado do seu nome, fale conosco, tá bom? Aqui está o nosso e-mail. Só você clicar aqui que ele vai abrir um pop-up, é só escrever o e-mail. Ebert, a gravação fica pronta, aí a gente envia na próxima semana, tá bom? É, Vinícius, o link eu coloquei aqui no chat. Eu vou enviar novamente o link para vocês se inscreverem para o próximo webinar. Tá legal? Paulo, muito grato. Eu que agradeço a presença, Paulo. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, acho que não temos mais dúvidas. Muito obrigada pela presença de todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato conosco. Muito obrigada. Fico aqui super agradecida pela presença. Até a próxima, aguardo vocês em maio, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, tá bom? Só a Glória pediu aqui, como faço para agendar com um professor que fala português? Glória, envie um e-mail aqui para a gente, que a gente já faz isso com você, tá bom?
Só entrar em contato. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima sexta-feira para todos e um ótimo final de semana. Até maio. Tchau, tchau, gente.